Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Estamos falando sobre liderança e estamos falando sobre este livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. É um livro que eu recomendo que todo mundo leia. Vai mudar um pouco o seu entendimento sobre liderança e sobre equipes vencedoras. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, criador do canal Viver de Renda. Já temos aqui 600 vídeos publicados, acredite, em um ano de existência do canal, 600 vídeos. E muito conteúdo e muita informação. Portanto, maratone todos os vídeos, porque isso vai mudar a sua visão com relação ao mundo empresarial e com relação ao mundo dos investimentos. E tenho certeza, você vai mudar de patamar. Será um investidor de muito sucesso no longo prazo. Não tenho dúvidas quanto a isso. Eu sou consultor de empresas, 30 anos trabalhando para grandes empresas, o ambiente corporativo, essa é minha praia, vamos dizer assim. E 15 anos como investidor, com erros e acertos. E aqui eu estou disponibilizando todo esse meu conhecimento para vocês. Espero que seja útil, que isso possa transformar a sua vida. Se sim, compartilhe e deixe o like. Bom, estamos falando ainda sobre liderança. Estamos comentando alguns atributos da liderança e neste livro que eu recomendo aí para vocês, tem algumas reflexões do Bernardinho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte sobre comprometimento. Uma equipe de sucesso tem de estar comprometida com o projeto que lhe é proposto. Cada pessoa, por sua vez, tem de ser cúmplice dos demais, ajudando, apoiando, participando, pois a meta final é a mesma. A meta é de todos. Então veja que o líder, ele precisa, como diz o Jim Collins, estudioso norte-americano, que o líder ele precisa escolher as pessoas certas para os lugares certos e só depois se lançar no desafio, seja ele qual for. Então, o líder, ele terá que ter esse desafio de montar uma excelente equipe e desafiar essa equipe a nadar, a remar na mesma direção, a navegar na mesma direção. E que todos estejam comprometidos, não apenas com a sua meta, mas com a meta de todos. Porque o êxito coletivo é que fará com que a empresa de fato consiga alcançar os seus objetivos e a sua transformação. E estamos dizendo isso porque estamos, de alguma maneira, refletindo um pouco sobre a gestão do Rodrigo Abreu, que foi CEO da Cisco, uma gigante norte-americana de tecnologia, depois teve uma passagem pela TIM e assumiu a presidência da Oi. Oi que estava num processo de caminhar aceleradamente para a falência e coube a ele uma tarefa que muitos não acreditaram ser possível de resgatar essa empresa. E ele está conseguindo, pouco a pouco, mas a cada dia, a cada semana, a cada mês, mais e mais se consolida essa grande virada que a empresa está empreendendo. Que não é uma virada, obviamente, provocada unicamente por ele, por sua equipe e por todos os que estão sendo liderados por sua equipe. Isso é fundamental. O comprometimento de todos em salvar a empresa, o comprometimento de todos em recuperar essa empresa e fazê-la alcançar novos objetivos. Então, é isso que nós temos que estar pensando. Bernardinho cita que Patrick Lencioni, em seu livro Os 5 Desafios de uma Equipe, mostra como manter um time coeso, contando a história de uma empresa que tem os melhores talentos, o maior orçamento e as mais sofisticadas condições de trabalho,
mas mesmo assim não é líder de mercado, o que leva os acionistas a interpelarem os diretores para tentar entender por que os resultados não são os esperados. Decidem então contratar uma nova executiva para assumir a presidência da empresa. A primeira reação dos diretores foi de resistência. O que veio fazer aqui essa executiva que não entende do que fazemos? A resposta foi rápida. Ela pode não conhecer profundamente o que a empresa faz, mas ela entende de pessoas. Nas primeiras reuniões com a equipe, a nova gestora logo identificou alguns problemas, como pouca participação e a ausência de cobranças. Surgiu então a pergunta: como uma equipe com resultados frustrantes não se confrontava? Simples, porque as pessoas não confiavam umas nas outras. Segundo o autor, basta um elo da corrente se quebrar para que todo o trabalho em equipe se deteriore. A título de ilustração, ele criou uma pirâmide com as 5 maiores disfunções a serem evitadas. Na base está a ausência de confiança e que gera uma sensação de vulnerabilidade. Em seguida, o medo dos conflitos, que dá origem a uma fala harmoniosa, pacífica. Depois, a falta de comprometimento, que produz um senso de ambiguidade. Em seguida, a fuga da responsabilidade, o que leva a um comportamento de acomodação. E, finalmente, a falta de foco em resultados, o que permite que os interesses pessoais superem os interesses coletivos. O que acabamos de ver aqui, muitas vezes, é a fotografia de muitas empresas no seu estado, no nosso país, no mundo. Empresas iniciam seu processo de degradação a partir destes elos que acabamos de relatar aqui. As pessoas só vão se sentir à vontade para cobrar e aceitar as cobranças quando existe confiança e quando todos estão verdadeiramente comprometidos com os resultados. É preciso ter dedicação ao processo de implementação dos objetivos, das questões que foram planejadas, sem abrir mão da correção de gestos e atitudes que devem prevalecer tanto no esporte como na vida. A disciplina não é somente impor e seguir regras, é sobretudo obter o envolvimento de todos numa mesma dinâmica de trabalho. Então, não existe sucesso sem disciplina. Não existe sucesso sem estudo, sem conhecimento, não existe sucesso sem esforço, sem preparo, sem trabalho, e não existe sucesso sem disciplina para que as coisas possam efetivamente acontecer. Bob Knight, ele dizia: a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. A vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Isso é muito importante de entender, né? Porque ser campeão é consequência desse desejo de se preparar. Não é uma obra do acaso, não é um acidente de percurso. É o resultado de esforço, de foco, de disciplina, de concentração. Quando, numa passagem aqui do livro, ele conta que quando ele começou a fazer a preparação do ano de 2003, ele estava vindo de um período de muito sucesso, onde ganharam quase tudo. E ele disse: vamos começar a treinar às 8 da manhã. E os jogadores da seleção de vôlei protestaram veementemente. Houve quem argumentasse que não havia grande diferença entre começar às 8 e às 9, desde que a carga horária de treinamento fosse respeitada. A história se repetiria no fim do ano. Após a conquista da Copa do Mundo no Japão, o início do treino passaria a ser não mais às 8, e sim às 7 da manhã. Eu sempre lancei mão desses e de outros recursos que chamo de zonas de desconforto, para evitar que as pessoas ficassem acomodadas achando que
seria fácil atingir as metas já traçadas. É importante combater a acomodação e isso precisa ser feito de modo permanente, disse Bernardinho. Quando iniciamos a preparação em 2003, fizemos uma viagem para a Holanda e a Espanha. Fizemos escala em vários países antes de chegar a Amsterdã. Nossos jogadores, alguns com mais de 2 metros de altura, sempre desconfortavelmente encolhidos na classe econômica, foram mais de 20 horas dentro de aviões, e isso considerando que esse tipo de voo normalmente levaria entre 13 e 14 horas, mas que acabou, por conta das escolhas que foram feitas, dos horários, essa coisa toda, levando 20 horas para chegar até Amsterdã. O programa era mudarmos de roupa e irmos imediatamente para a quadra quando chegássemos no hotel. O funcionário da Federação Holandesa, educadamente, avisou que não poderia haver treino naquele dia. Como não? Protestei. Lembrei-lhe que tinha acertado tudo antes de viajar. O funcionário então respondeu: hoje, 30 de abril, é feriado aqui em Amsterdã. É aniversário da coroação da rainha Beatriz. Está tudo fechado, menos os bares para o pessoal comemorar. Ainda tentei, de todas as formas, convencer o homem a abrir o ginásio, mas não houve jeito. Os jogadores adoraram. Não haveria treino. Quer dizer, isso é o que eles pensavam. Chegando ao hotel, um prédio de 3 andares na periferia de Amsterdã, eu vi que existia um estacionamento ao lado. Ao vê-lo vazio, com um asfalto bonito, lisinho, pensei, é aqui mesmo. Ao descer do ônibus, virei-me para os jogadores e disse: subam, mudem de roupas e desçam que vamos treinar no estacionamento. No asfalto? Espantou-se um deles, logo seguido de um coro de descontentes. Eu disse: isso mesmo, no asfalto. Treinamos todo mundo emburrado. Mas é como eu digo, quanto mais emburra, mais tem que treinar. Por uma semana não me dirigiram a palavra. Tudo passa. É mais importante os jogadores conseguirem manter o condicionamento físico. De volta ao Brasil, iniciamos a Liga Mundial com um grupo de 14 jogadores. Tivemos que dispensar 2 deles. Saíram André Heller e Marcelinho naturalmente acomodados. Eles não tiveram tempo suficiente para brigar por uma posição. Partimos para a Itália e, para variar, nossa agência de viagens não descobriu nenhum voo direto. O destino era Florença, mas fizemos escala em Frankfurt e Milão, onde, segundo nos informaram, permaneceríamos 5 horas no mínimo. O que fazer? Alugamos 2 vans e fomos atrás de um lugar para treinar. Conseguimos uma academia para malhar. No caminho de volta para o aeroporto, os jogadores se queixavam do cansaço e desconforto. Eu sabia que eles iam ficar mais uma semana sem falar comigo, mas eu estava satisfeito. O objetivo havia sido mais uma vez alcançado. Então veja, toda esta preparação e toda essa obsessão pelo resultado fizeram com que Bernardinho construísse, com a sua equipe, uma trajetória excepcional de vitórias, ganhando sucessivos títulos. E muitas vezes, quem está do lado de fora não tem a menor ideia do que foi feito para se conseguir aquele resultado. Assim também é no meio empresarial. Ninguém sabe bem ao certo o que está acontecendo dentro da Oi em nível de cobrança, em nível de dedicação, de concentração de energia, de criação de desconforto, para que todas as metas sejam batidas. Ninguém tem conhecimento, só as pessoas que estão dentro da Oi, que vivenciam o dia a dia. A pressão para sair
da recuperação judicial, a pressão para salvar a empresa, tudo isso só quem sabe e conhece é quem está lá dentro. Então, de fora, nós temos apenas impressões. De dentro, nós temos a realidade do que acontece dentro de uma equipe que se desafia a ser campeã, de uma empresa que desafia as previsões rotineiras de que ela está fadada ao fracasso, de que ela não conseguirá dar a volta por cima, porque é isso que dizem ou disseram muitos analistas de bancos, de corretoras, muitos especialistas do mercado de ações a respeito da Oi. Mas a gente vê que é possível dar a volta por cima e é possível mudar o jogo. Obviamente, sem existir um nível superior de cobrança, um nível de exigência crescente, a criação de constantes zonas de desconforto, como disse Bernardinho, o resultado não acontecerá. Porque ganhar um campeonato ou recuperar uma empresa da bacia das almas exige sangue, suor e lágrimas. Exige treinar no asfalto. É assim que se constrói histórias de campeões, seja na vida real, seja em equipes, seja em empresas. Reflitam sobre isso. É fundamental ter essas informações para o seu amadurecimento enquanto investidor. Isso é muito importante para que você passe a ser mais seletivo ao escolher uma ação, porque você está se associando a uma empresa. Então você precisa entender muito dessa empresa e entender muito da sua liderança, porque é isso que vai determinar o seu êxito ou não na Bolsa de Valores. Obviamente, por você estar lidando com a Bolsa como um local de investimentos e não como um cassino, uma casa de apostas. Se gostou do vídeo, deixe seu like, fique com Deus e até a próxima. Tchau!